Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Meus irmãos, eu estava lendo aqui o Salmo e me deparei com o Salmo 131. O Salmo 131, ele nos fala muito no coração, muito no coração. Ele é um salmo extremamente sábio. O rei Davi deve ter escrito esse salmo num dia que o coração dele estava repleto de paz, repleto da ânsia do Senhor, da procura da graça de Deus. Então, o que acontece? Nesse salmo, o rei Davi ele fala que o coração dele não procura coisas grandiosas. E o coração dele basicamente descansa no Senhor o tempo todo. E isso, irmãos, nos dias de hoje, em pleno século XXI, é um salmo que realmente nós temos que refletir e obedecer. Por quê? Porque o século XXI é um século que nos faz correr o tempo todo. É um século que nos obriga a ter extremas preocupações no dia a dia. E isso também nos faz refletir também na palavra do Senhor Jesus, quando ele fala que a cada dia nós temos a nossa preocupação. Então nós não devemos, irmãos, quando as coisas estão difíceis, nós devemos refletir com sabedoria na palavra de Deus e ver e relembrar essas passagens do rei Davi e essas passagens das palavras de Jesus sobre as preocupações da vida. Por quê, irmãos? Porque, literalmente, nós não devemos nos entregar às preocupações. Ainda ontem eu estava extremamente angustiado. Aí saí, fui fazer uma caminhada e nada do meu coração ficar angustiado. Mas aí eu lembrei da palavra de misericórdia de Deus, aonde nós devemos dar glória ao seu nome. E conforme eu dava glória ao nome do Senhor, o temor saiu de dentro de mim, a angústia saiu de dentro de mim, a preocupação saiu de dentro de mim. Isso por quê? Porque minha alma, o meu coração, se voltou para Deus de forma intensa e procurou o seu caminho, procurou a sua palavra, procurou descansar no Senhor. É muito bom, meus irmãos, é muito bom a gente descansar no Senhor. Porque aquele que consegue descansar no Senhor, ele tem um refrigério na alma. A alma dele literalmente descansa e a alma dele literalmente se coloca e se fica em paz, aguardando a solução de Deus, que literalmente vem. Então, como o Senhor Jesus falou, a cada dia nós temos a nossa preocupação. Então, para que ficar angustiado, para que ficar deprimido, para que ficar triste? Porque a solução sempre vem de Deus e sempre existirá um dia após o outro. E acima de tudo, irmãos, nós devemos lembrar sempre também que essa não é a vida verdadeira. A vida verdadeira ainda virá. Então, quando o rei Davi escreveu o Salmo 131, e quando o Senhor Jesus falou das palavras para que o homem descanse, para que o homem não se preocupe demasiadamente, então é essa a nossa atitude, esse que é o comportamento que nós devemos ter, para que descansemos e esperemos no Senhor, porque quando a solução é impossível aos homens, ela não é impossível a Deus, jamais será impossível a Deus, porque Deus é bom e misericordioso, e a sua misericórdia se renova todos os dias, irmãos. E os seus olhos estão voltados para o homem que procede segundo a vontade dele. Então, irmãos, vamos dar uma olhadinha no Salmo 131, vamos refletir nas palavras do Senhor Jesus,
que todos nós conhecemos, né? E vamos dar uma olhadinha, não custa nada, vamos lá dar uma olhadinha no Salmo 131, um salmo bem pequenininho, bem pequeno mesmo, mas que nos faz refletir, nos descansar e na paz que o Senhor nos dá. Amém? Fique com Deus. Deus abençoe a vida de todos.